a gente pode ver a nossa sede global, que fica em Hartenstein, é uma cidade próxima a Nuremberg, na Alemanha. A Eckert está há cerca de 150 anos produzindo pigmentos, então nós somos um dos líderes mundiais nesse segmento. Temos vendas ativas diretas para mais de 70 países, com cerca de 1.700 funcionários trabalhando ao redor de todas as plantas e unidades que temos. A Eckert não produz produto apenas para o segmento de tintas gráficas, mas também para outros segmentos, como tintas industriais e automotivas, a indústria de plásticos, principalmente para master batches, cosméticos, cuidados pessoais, área de concreto celular, tintas anticorrosivas, explosivos, pirotecnia, e por aí vai. Uma grande área de aplicação dos alumínios e bronzes que nós produzimos. Uma vantagem da Eckert importante é o nosso amplo controle da cadeia de valor de produção dos nossos pigmentos. Como a Eckert atomiza, né, que é um processo da produção, início do processo de produção dos alumínios, dos pigmentos, atomiza seus próprios pigmentos, então ela tem a possibilidade de trabalhar com um nível de pureza dos metais mínimo de 99,5%. Isso nos garante fornecer ao mercado produtos que não vão estar contaminados, com contaminação paralela de outros metais, outras substâncias, e também não utilizamos nenhum material reciclável junto com esses pigmentos. Então, essa vantagem acaba nos dando, no produto final, um baixíssimo, quase zerado, né? Impossível dizer zerado, mas muito baixo teor de outros contaminantes metálicos, principalmente os metais pesados, que é uma preocupação. Aqui uma visão da nossa distribuição global, né? Nas bolinhas azuis temos os sites de produção e também vendas. Nos Estados Unidos temos três plantas de produção. Na Europa temos 4 plantas, 2 na Alemanha, sendo uma específica de atomização, uma na Suíça e uma na Finlândia. Depois temos uma planta também na China, que atende ao mercado asiático e Oceania. E no Brasil temos participação na Aldoro, que é um produtor local de alumínios. E aqui em São Paulo também fica nossa sede regional de vendas, né? Ficamos junto ao nosso distribuidor, a Color Mix. Somos eu e a Cristine, minha colega, que a gente atende toda a região da América Latina, com exceção do México. Bom, a respeito de tintas gráficas, especialmente no mercado de tintas gráficas, né, como eu falei, a Eckert ela tem praticamente 150 anos de fundação, de produção, além dos pigmentos de efeito metálico, também as modificações químicas que são necessárias nos pigmentos para determinadas aplicações, por exemplo, para aplicar o alumínio em sistemas aquosos, tem que ser feito um tratamento químico nesse alumínio, porque senão ele vai ter algum problema de reatividade. Então, isso é feito também pela Eckert, dentro da sua cadeia de produção. E o desenvolvimento das tintas metálicas, que vão atuar diretamente no impressor, que vai utilizar diretamente essas tintas, né? No nosso laboratório de desenvolvimento para de tintas gráficas, temos 2 equipamentos, 2 máquinas de impressão, uma offset de 2 cores para offset convencional e uma outra para tinta líquida de 3 cores, pode ser aplicada tanto para rotogravura quanto para flexografia. E nessa máquina, junto a essa máquina, tem um tratamento corona em linha, para garantir uma melhor ancoragem de pigmento. Trabalhamos no desenvolvimento de tintas tanto solvente quanto aquosas ou de cura UV e LED, né? Hoje também LED. Então, a gente tem essa possibilidade de já fazer os testes dos desenvolvimentos de tinta diretamente nas máquinas. Bom, por que utilizar tintas metálicas? Quais as vantagens das tintas metálicas frente a outras tecnologias existentes Pigmentos de efeito. de impressão? A primeira delas seria
a possibilidade de você ter selecionar a área para ser aplicada a tinta. Como essas tintas elas podem ser aplicadas dentro de uma unidade de impressão, como qualquer outra tinta semic, outra tinta processo, então você pode utilizar ela tanto para pequenas áreas, como áreas maiores que você queira, de acordo com a necessidade da arte. Elas também são perfeitamente compatíveis na sobreimpressão, na mistura com outras tintas semic. O amplo espectro de cores que esses pigmentos traz não é apenas o efeito metálico, mas também cores desde um prata mais claro até um mais escuro, os bronzes com diferentes tonalidades. Isso tudo permite uma flexibilidade na formulação de tintas, uma flexibilidade com relação às cores. Os efeitos também, desde um efeito metálico tradicional até um efeito espelhado, que pode substituir um filme metalizado, um papel metalizado, ou um hot stamp, de acordo com o pigmento, você obtém isso. Hoje é muito comum uma preocupação com relação à reciclagem dos materiais, os resíduos de materiais, de embalagens, e com a tinta, esse processo de destintagem, né, de remoção da tinta, é muito mais fácil do que você ter uma embalagem que foi produzida com um filme metalizado. Isso também gera menos resíduos. Por exemplo, na utilização de hot stamping, você tem uma grande quantidade de resíduo do filme, né, desse foil, que não é utilizado necessariamente na arte, mas o produtor, a indústria tem que acabar reciclando isso. E, bom, a amplitude de possibilidades de designs, desde cores sólidas, como a gente vê aqui, seria meio que um chapado metálico, até um efeito gradual, com diferentes camadas da tinta durante a aplicação, essa transparência seletiva, ou seja, onde você quer dentro da arte, né, dentro de uma embalagem, uma etiqueta, uma área com mais transparente, ou uma área com maior poder cobritivo do pigmento, você pode selecionar isso já no processo de desenho dessa arte. E com isso tudo você acaba tendo uma gama enorme de possibilidades em diferentes sistemas de aplicação para a utilização do pigmento. Bom, quais os setores, né, que nossos produtos podem atender? Principalmente embalagem e etiquetas, são os mais utilizados, sejam embalagens flexíveis, as caixas de papel da indústria offset, papel ondulado, as etiquetas feitas à base de cola líquida, né, base aquosa, ou as autoadesivas. Todos esses mercados são potenciais mercados de uso das tintas metálicas. Outros segmentos, como papel de parede, papel de presente, guardanapos, essas indústrias são um pouco menores aqui no Brasil, mas ainda assim tem muitas empresas fazendo e é possível a utilização dessas tintas. No mercado de publicações, realmente já hoje é um mercado mais restrito, então mais para catálogos, para flyers de produtos mais alto luxo, né? E a serigrafia industrial, que também é um mercado bastante utilidade e onde se proporciona efeitos muito interessantes. Com relação ao segmento de aplicação desses materiais, qualquer sistema, né, qualquer base química de tintas é possível utilizar. Então, por exemplo, na indústria, na impressão offset, as tintas base óleo, sejam vegetais ou óleo mineral, as tintas de cura UV ou cura LED, para cura energética, as tintas de base solvente ou base aquosas, principalmente em flexo, roto e serigrafia, né, todos esses segmentos de aplicações. A conformidade dessas tintas, desses pigmentos com as regulamentações locais, não apenas as regulamentações globais, como o REACH, como o FDA, mas também locais. Muitos países têm restrições, têm alguma regulamentação, às vezes mais restrita, nós podemos atender. Esse grau FPG, que significa Food Packaging Grade, é uma marca da Eckert para as tintas e concentrados, voltados principalmente para a embalagem de alimentos, para contato indireto com o alimento dessas embalagens. Isso também é muito usado em cosméticos.
A indústria tabacaleira, que tem altas restrições, então nós temos vários produtos já aprovados, produtos que atendem essas normas, e outras como regulamentações para tintas base aquosa, como produtos isentos de alquilfenoletoxilados, de monoetileno glicol, alguns tipos de biocidas, que têm sido restringido cada vez mais, nossos produtos, no caso, base água, atendem. Com relação ao nosso portfólio, né, falando dos pigmentos em si, que são a base para depois toda a cadeia, produzimos os pigmentos de alumínio, pigmento de bronze, os perolados, nossas pérolas são pérolas sintéticas, as perolados do tipo glitter, como os nossos Luxan, que é feito com são microesferas de vidro, os pigmentos à base de um outro processo de produção, que a gente vai ver mais para frente, PVD, que são os que trazem o maior brilho dentro do mundo dos pigmentos de alumínio, e tudo isso acaba se integrando na produção de nossas tintas, né? Como eu comentei no início, uma cadeia 100% nossa de produção. Com relação às formas de apresentação dos nossos produtos, desde os pigmentos em pó, que na linha de alumínio é o nosso Standard Cromal, na linha de bronze temos o Standard Bronze, Litoflex e Rotoflex. Também temos a linha de concentrados em pastas, o Metalur, que são os pigmentos de mais alto grau de reflexão, maior brilho, de efeitos espelhados. O Metalur Prismatic, que traz um efeito arco-íris, como um holográfico. Depois também as pastas de rotovário, que são concentrados base solvente, com um efeito mais tradicional. Tem o rotovário aqua, que é para sistema aquoso, e também hidromic e hidroxal, dois outras linhas de produtos. O rotovário V e o Metalur UV, que já são concentrados para a cura UV e hoje também já a cura LED. Também na forma de pellets, um outro formato de apresentação desses concentrados, o Aludur e o Rotosafe são solúveis, né, produtos solúveis em sistema solvente, e o hidropellet, que é um pellet solúvel em sistema aquosos e tem a vantagem de poder ser transportado por via aérea. Então, em emergências, situações que precisam o produto mais rapidamente, o hidropellet, né, para o sistema aquoso, é a solução. Com relação às tintas, temos tintas para todos os segmentos de aplicação da indústria gráfica. Então, por exemplo, para base solvente, tintas líquidas, para rotogravura, para flexografia ou para serigrafia. A linha Rotstar, que é um efeito padrão, até um efeito um pouco melhorado de brilho. E a linha Ultrastar, que é efetivamente a linha que tem os efeitos espelhados. Além disso, também temos o Platinstar, que é um intermediário entre o efeito espelhado e o semi-espelhado. Na linha aquosa, temos o Rotostar Aqua, também tintas prontas para o mercado, principalmente de flexografia. Como offset, temos as tintas base óleo, pode ser base óleo mineral ou óleo vegetal. São nossas tintas Metalstar e Unipac, que são os efeitos tradicionais, e o Topstar de mais alto brilho. E depois, para a cura por energia, né, seja LED ou UV, e algumas dual cure, ou seja, você pode curar em qualquer um dos dois fontes de cura. Rotstar, de novo, os mais tradicionais, efeitos tradicionais, e Ultrastar, que são de efeito de alto brilho. Falando um pouco mais sobre as tintas com os pigmentos de alto brilho, aquelas que interessam quando você deseja um efeito espelhado, uma substituição de um foil ou de um hot stamping, uma grande variedade desse tipo de pigmento, que traz efeitos desde mais claros até mais escuros. E a gente nota realmente o alto poder de reflexão desse tipo de pigmento. Então, isso é proporcionado tanto pelo processo de fabricação em si, como pelos diferentes tamanhos de partícula desses pigmentos. Além disso, como aqui nessa foto, os de efeito holográfico, né, arco-íris, que também estão dentro dessa linha de produtos. Isso nós temos tanto para os sistemas de tintas líquidas, rotogravura, flexografia e serigrafia, como tinta pastosa,
o offset. No caso das tinta pronta aqui também para o sistema de cura convencional, ao ar ou por oxidação, e de cura por energia, como UV e LED. Com relação aos de efeito mais tradicionais, os efeitos padrões que a gente mais se usa, né, mais tem no mercado, também uma grande variedade, desde os alumínios com diferentes tons de alumínio, né, mais claro, mais escuro, até os dourados com cores, um dourado mais esverdeado até um mais avermelhado. Ele tem aqui, a gente proporciona diferentes tamanhos de partícula que vai trazer diferente efeito metálico, desde os efeitos mais lisos e tradicionais até efeitos de alto brilho, aqueles mais com efeito sparkle, né, de partículas mais grossas. E, novamente, também para sistemas base aquosa, solvente, cura UV, cura LED, offset, flexo, rotogravura, todos esses campos de aplicação. Um pouquinho com relação à nomenclatura, né, dos produtos da Eckert, nós temos aqui, quando se fala em tinta líquida, para todos os sistemas, a gente fala dos Hot Star, que traz um efeito tradicional, Platin Star, que tem um efeito semi-espelhado, e Ultra Star, que tem um efeito espelhado, efeito de alto brilho. Além do Prisma Star, que também é esse efeito espelhado, porém holográfico, com essa nuance de cor do tipo arco-íris. Depois as tintas para o sistema offset, temos o Metal Star e o Unipac, que são efeitos tradicionais, e o Top Star, que já é um efeito de brilho mais elevado, também baseado no metalúrgico. Como uma dica, né, uma ajuda, todos os produtos que tem o nome, que tem Star no nome, são tintas prontas. A única exceção é o Unipac, que é uma tinta pronta e não tem um Star. Mas todos os demais, eles são tintas. O Viu Star significa que é tinta. Rotovário já é um sufixo para as pastas. E Safe para os pellets. Depois, quando tem UV na nomenclatura, obviamente significa uma cura UV. Se tem água, é um sistema base aquoso. E quando não tem esses nem UV nem água, significa solvente. O FPG, que é o Food Packaging Grade, que são a linha de produto dedicada para embalar, principalmente para embalagens alimentícias sem contato direto com alimentos, que são os produtos produzidos de acordo com o GMP, né, as boas práticas de produção, atende a lista Nestlé de materiais contaminantes. Então, é um produto bem dedicado, principalmente para a indústria alimentícia, indústria cosmética e até alguns casos para a indústria de tabaco. Depois, essas letras, quando tem um F no nome, um G, um S, significa o sistema de aplicação, flexo, rotogravura ou serigrafia. E o X é para, principalmente, aplicação em filmes plásticos, e o P para papel e papelão. Então, para dar uma clareada, às vezes, na nomenclatura, que não é, muitas vezes, muito amigável. E voltando, falar um pouco, então, sobre as classes de produtos e pigmentos do nosso portfólio. E nesse slide a gente pode ver os diferentes efeitos que nós temos de acordo com o tipo de pigmento. Nós temos dentro, por exemplo, de acordo com o processo de produção, existem dois processos de produção. O mais tradicional, que é a atomização do alumínio, né? Ele é fundido, atomizado e depois moído, que traz esses três tipos de partícula, que chamamos de morfologias. O cornflake, que tem uma partícula bastante irregular e, por consequência, acaba tendo um nível de efeito metálico, né, de reflexão mais baixo. O silver dollar, que é uma partícula mais regular e mais fina do que fina em termos de espessura, não do tamanho, mas de espessura, do que o cornflake, então a gente já observa um maior poder de reflexão. Depois o platin dollar, que tem ainda mais, também é bem irregular as bordas da partícula, mas ele é ainda mais fino que o silver dollar e já proporciona um efeito semi-espelhado, né, em nível de dispersão, de reflexão. E, por fim, aí uma outra tecnologia de produção, que é uma tecnologia chamada Physical Vapor Depositation, por isso PVD,
que já é um pigmento, ele é sublimado e depois que ele é assentado num substrato, ele é disperso. Então, não passa por um processo de moagem. E a nossa linha Metalur, né, são os concentrados, é a nossa marca para esse tipo de pigmento. São os que proporcionam o mais alto grau de reflexão, o mais alto grau de efeito espelhado, no caso das tintas gráficas. E isso tudo, esses efeitos do alumínio, está relacionado não só à espessura da partícula, à forma da partícula, mas também ao tamanho da partícula e à distribuição dessa partícula, ou seja, produtos com uma mais estreita distribuição no tamanho de partícula vai proporcionar melhores efeitos e mais regulares efeitos entre um lote e outro. Então, aqui, de novo, né, a gente vê mais a foto da partícula mesmo, o cornflake, ele tem esse nome devido ao formato, que parece realmente um cereal. Ele traz uma excelente cobertura e as propriedades metálicas padrão comum, né, que a gente vê no mercado. Depois, o silver dollar, que tem uma forma mais arredondada e é mais fina, tem basicamente nenhuma irregularidade, isso proporciona uma melhor reflexão. Continua tendo boa cobertura e uma característica metálica, né, de brilho metálico superior. O platin dólar, que é ainda mais fino e irregular do que o silver dólar, e proporciona um efeito praticamente espelhado já, né, um semi-espelhado no seu efeito metálico. E também tem boa cobertura. Assim como o metalur, que aí já é o que vai proporcionar um efeito melhor em termos de brilho, de reflexão de luz, e, como consequência, essa característica de espelho, né, de reflexão no nível de espelhado. Resumindo, com relação agora ao tamanho de partícula, né, muitas vezes no mercado a gente se menciona o pigmento sendo mais fino ou mais grosso. E o que isso significa? Mais fino, menor tamanho de partícula, é onde vai ter esse brightness, a gente pode entender como a luminosidade. Se ele é mais claro ou mais escuro. Então, quanto mais fina a partícula, ele assim, mais escuro vai se apresentar. E também menor o flop. O flop é uma variação do nível de reflexão de acordo com o ângulo em que a prova, a aplicação é observada. Então, menor para os pigmentos finos e maior para esses pigmentos mais grossos, né, de partícula maior. O brilho também segue na mesma relação. O brilho é menor quando trabalhamos com pigmentos mais finos e maior, né, maior brilho para os pigmentos de partículas maiores, partículas mais grossas. O poder de cobertura já é o contrário. Os pigmentos finos têm melhor poder de cobritivo. Eles vão fechar mais o substrato, enquanto as partículas mais grossas têm um menor poder de cobertura, são mais transparentes. E esse aqui, brilho DOI, significa, na verdade, uma definição de imagem. A definição de imagem é melhor com as partículas mais finas do que com as partículas mais grossas, as partículas maiores. Isso significa também que, de acordo com o efeito que você precisa na sua aplicação final, você pode misturar um pigmento de partícula mais fina com um pigmento maior, né, de partículas mais grossas, para conseguir tanto o efeito de cobertura quanto o efeito de brilho. Uma outra característica muito importante, às vezes que causa um pouco de confusão no mercado, é a questão da característica de leafing e não leafing. Bom, isso se dá por uma questão de, vamos chamar, aditivação do pigmento durante a produção dele. Então, são características inerentes aos pigmentos metálicos, principalmente aos alumínios, que é o que se distinguem mais. Quando falamos de um pigmento leafing, que seria aqui na foto, esse à direita, nós estamos falando de pigmentos que vão proporcionar um efeito cromado superior, um alto brilho metálico, né, que acaba falando que o pigmento é cromado. Isso é devido a, durante esse tratamento, lá na produção do pigmento, o tipo de aditivo que é adicionado, ele se orienta, as partículas se orientam na superfície do filme de tinta. Então, a gente vê aqui, né, riscadinho o substrato,
Essa parte branca é o filme de tinta e aqui as partículas que ficam na superfície. Por se alinharem na superfície, eles acabam proporcionando uma maior reflexão da luz e isso traz um maior brilho. Então, que é o que acaba se falando de um efeito cromado. Por outro lado, eles, em termos de aderência, é de razoável, já um nível razoável. Por quê? Porque esses pigmentos também acabam dificultando um pouco ou a ancoragem de um verniz de sobreimpressão ou a aderência, por exemplo, de uma laminação. Então, ele vai prejudicar essa relação, essa interface entre tinta e um outro material, o verniz em si, ok? Por outro lado, os pigmentos não lifting, eles acabam se orientando em todo o filme da tinta. Então, a gente vê que a distribuição dele no filme de tinta é superior ao que a gente viu no lifting. Aqui na foto a gente vê que, por consequência, ele já tem um brilho menor, né? Ele é como se fosse um efeito mais acetinado, vamos chamar assim, do metálico. Não é o que se chama de cromado, efeito cromado, mas ele vai ter boa aderência, principalmente na sobreimpressão de um verniz ou de uma laminação durante o processo de impressão. Além do que, e uma outra excelente vantagem deles é a melhor receptividade de um pigmento colorido. Então, se a gente quer fazer uma cor metalizada, é melhor trabalhar com pigmento não lifting, porque ele vai aceitar melhor o pigmento colorido. E a gente vai ver aqui como. Temos aqui como exemplo, né, da comparação do lifting e não lifting, aqui à esquerda o Metalstar 067000 é uma tinta, no caso uma tinta offset, que é produzida com alumínio não lifting. E à direita o Metalstar Supergloss, que é uma tinta offset também, produzida com alumínio lifting. Bom, primeiro a gente pode ver aqui, dentre os dois produtos, à esquerda está sem verniz OPV. O OPV é o Overprinting Varnish, ou um verniz de sobreimpressão. No caso desse lifting, o Supergloss, que é um lifting, ele tem um brilho superior ao 067000, que é um não lifting. Porém, quando você aplica esse verniz de sobreimpressão, a gente nota que há uma redução nesse brilho. O verniz ele diminui o efeito de brilho desse pigmento lifting. No caso do não lifting, a redução é muito pequena, praticamente não é observável, ok? Então, isso é uma vantagem. Uma outra, e eu considero até como uma superior vantagem, é a possibilidade de se fazer uma cor metalizada. Então, de novo, a gente vê o 067000, que é a tinta feita com alumínio não lifting, comparado ao Supergloss, que é a tinta feita com alumínio lifting. Essa tinta com o não lifting, quando a gente misturou aqui um azul, uma tinta azul, e ao aplicar a gente vê que o efeito dela, o azul metálico, é muito superior àquele feito com o lifting. Aqui também foi misturado a tinta alumínio com a tinta azul. Só que, devido à característica do pigmento lifting ir à superfície, ele acaba bloqueando, né? Ele acaba competindo com o efeito cor, no caso, um efeito cor da tinta azul. E acaba ficando um azul mais acinzentado, não uma cor tão limpa, tão viva, quanto quando a gente faz com pigmento não lifting. Tá? Então, essas são, além da questão do brilho, a outra grande diferença do uso de um não lifting, quando precisa fazer uma cor metalizada. Isso para qualquer segmento de aplicação. Nosso exemplo aqui é offset, mas podemos considerar isso também em flexografia, rotogravura, serigrafia, qualquer um, ok? Bom, depois uma diferenciação entre o efeito dos pigmentos tradicionais, né? No caso, para tinta gráfica, basicamente, são os pigmentos orgânicos, em que as partículas do pigmento, elas não dependem da organização delas mesmo no filme de tinta para dar a cor, por exemplo, ou ser até uma tinta mais brilhante, né, falando em colorido. Então, a gente tem aqui, de novo, substrato, filme de tinta, as partículas estão distribuídas aqui aleatoriamente
no filme de tinta e elas vão proporcionar a cor, o brilho delas, independente de como ela está nessa dispersão, desde que a dispersão esteja bem feita, claro. Diferente dos metálicos. Os metálicos, eles são fortemente dependentes do alinhamento das partículas. Se as partículas não estiverem bem alinhadas, seja na superfície do filme de tinta, no caso dos leafings, como mesmo no interior do filme de tinta, no caso dos não leafings, se elas não estiverem bem organizadas, bem alinhadas, a reflexão não vai ser tão uniforme. E com isso vai acontecer o quê? Que seria aqui a foto de baixo, né? Uma reflexão mais difusa, né, da luz, trazendo o quê? Uma perda de cobertura e brilho. Quanto melhor a organização, maior brilho, maior cobertura. Tá? E essa organização mais uniforme, ela se consegue de acordo com o processo de dispersão dos pigmentos na hora de produzir a tinta. Bom, então como escolher os pigmentos, né, adequados de acordo com o sistema de impressão que vai ser utilizado? Rotogravura, rotativa ou plana, a flexografia tradicional, o narrow web, a serigrafia também rotativa ou plana e offset também, pode ser rotativa ou plana. Bom, no processo de rotogravura, a gente tem a camada de tinta realmente muito pequena, né? Estamos falando aqui de 3 a 6 micrômetros, a espessura do filme de tinta. Isso acaba, não só na rotogravura, mas como nos outros sistemas que a gente vai ver também, acaba limitando um pouco a faixa de trabalho dos pigmentos metálicos. Então, para bronze, por exemplo, a gente vai trabalhar com pigmentos entre 4 e 10 micrômetros. Para alumínio, entre 5 e até 18. Mas por que isso? Porque senão você não tem uma boa transferência durante o processo de impressão. Como a tinta de rotogravura é uma tinta de muito baixa viscosidade, a dispersão dos pigmentos, né, uma correta dispersão dos pigmentos na preparação da tinta é muito importante para evitar uma rápida sedimentação, que já é natural para esse tipo de tinta, como eu vou falar depois. A flexografia também um processo onde envolve uma tinta líquida, flexografia já mais ampla, podendo ser base aquosa, solvente ou de UV, também uma espessura de filme entre 2 e 4 micrômetros, uma finíssima camada de tinta que é depositada, e isso também acaba limitando no tamanho de partícula de pigmento que vai ser trabalhado para esse sistema, no caso do bronze, entre 4 e 8, e no caso do alumínio, 6 e 14. Aqui a gente tem na flexografia uma ampla gama de possibilidades de impressão, né, que o mercado utiliza, e tem crescido muito, principalmente nas etiquetas. Tá? E sistemas de banda estreita, né, narrow web, que tem crescido bastante. A serigrafia, tanto rotativa quanto a serigrafia plana, né, de aplicação de plana, ela proporciona os melhores efeitos metálicos porque você pode trabalhar com uma espessura do filme maior. Você pode trabalhar de acordo com a abertura de tela com filmes de até 30 micrômetros. Isso acaba trazendo uma melhor transferência dos pigmentos mais grossos, com partículas acima de 20 micrômetros, por exemplo. Tá? A serigrafia também é muito utilizada, ela é muito flexível, então, para vários tipos de objetos a serem impressos. Então, isso acaba trazendo diferentes sistemas de químicos, né, da tinta, UV, solvente, aquosa. Ela é bastante flexível nesses diferentes tipos de aplicação. A desvantagem dela é que é um sistema mais lento de aplicação, então restringe a produtividade. O offset, que é o mais tradicional método, né, de impressão, ele trabalha com espessuras de filme de tinta ainda menores, de 1 a 1,5 micrômetro. É um sistema de alta viscosidade, então isso é mais vantajoso em termos de sedimentação da tinta, do pigmento na tinta. E só que também essa limitação, de acordo com essa espessura muito fina, a limitação no tamanho de partícula dos pigmentos que nós trabalhamos. O bronze, então estamos falando de 2 a 4,5 micrômetros.
e o alumínio de 4 a 7 micrômetros. Então, isso acaba, para efeitos de alto brilho, além de que o offset trabalha principalmente com substrato celulósico, papel, cartão, que traz uma alta absorção da tinta, acaba reduzindo muito o efeito de brilho, a possibilidade de brilho, um brilho espelhado, como a gente vê em rótulo ou em flexografia ou em serigrafia. Então, é uma limitação do processo em si, né? E, bom, e para chegar nessa tinta de melhor efeito, mais adequado efeito, é necessário uma correta dispersão do pigmento. Então, o manuseio do pigmento durante o processo de dispersão vai ser extremamente importante. Os pigmentos metálicos, diferente dos orgânicos, eles não precisam ser moídos. Aliás, eles não devem ser moídos, não devem ir para um moinho. Por quê? Uma alta força de cisalhamento nessas partículas vai acabar ocasionando na quebra, na ruptura da partícula do pigmento. E isso vai trazer o quê? Um efeito de perda de efeito, perda de brilho, perda de cobertura, que é o que se você acaba perdendo o pigmento dentro da tinta. Além do efeito de dispersão, né, da força de cisalhamento gerada pelo dispersor em si, o próprio movimento da tinta, quando está sendo agitado, já ocasiona um efeito de cisalhamento. Mais fraco, é verdade, mas também ocasiona isso. Então, dependendo do tipo do pigmento que se está trabalhando, a própria agitação no meio líquido ali, a própria turbulência desse meio já é o suficiente para dispersar, para separar as partículas de pigmento. No trabalho com pellets, a gente sempre recomenda deixar esse pellets de molho por uma noite ou por algumas horas no próprio sistema dissolvente, né, de solventes, para fazer a dissolução uma resina, na verdade, um carrier que vai nesses pigmentos, para deixar ele na forma de pellet. E para os pigmentos, né, para as pastas de pigmentos, você pode fazer uma pré-dispersão com uma pequena quantidade de solvente, do solvente do sistema, ou até mesmo do binder, né, quando é líquido, do sistema, para já deixar o pigmento mais pré-disperso, para depois entrar na tinta final, no veículo de tinta final. Que a gente vê, né, uma foto, uma boa dispersão, os pigmentos estão bem mais separados, espalhados, e uma dispersão já ruim, onde houve uma aglomeração das partículas do pigmento. Então, isso vai trazer os efeitos depois na tinta na hora de aplicar. Efeito de brilho, de cor, de cobertura. Quando a gente fala da força de cisalhamento aplicada nessas pastas, no pigmento em pó, no pellet, para fazer uma tinta, se tivermos uma força assim, que seja baixa, né? Uma agitação muito baixa, de velocidade e força baixa, o que acontece? Você não tem uma defloculação, não tem uma separação das partículas de pigmento. Isso acaba gerando o quê? Você fica muito tempo tendo que estar lá agitando essa dispersão até que elas realmente separem para trazer os efeitos necessários da tinta, né, para a sua tinta. Por outro lado, se a força de cisalhamento é muito alta, né, é muito grande, você pode fazer a destruição do pigmento, como a gente vê aqui nessa foto, todas essas quebradinhas, essas viradinhas nos limites da partícula do pigmento, foi o pigmento rompeu por causa dessa força de cisalhamento. E isso vai proporcionar o quê? Uma perda de efeito metálico, uma cor mais acinzentada, uma maior sedimentação da tinta final. Então, esse balanço, embora não seja tão complexo quanto os pigmentos tradicionais, que você precisa moer, por outro lado, ele também requer um cuidado nessa dosagem de força que vai ser aplicada. Para nível de teste de laboratório, olhando primeiro essa de baixo aqui, que são as pastas de pigmentos tradicionais, de produção tradicional, que são aquelas moídas, o cornflake, o silver dollar, o platinum dollar, a nossa orientação sempre é trabalhar com agitadores
que não sejam dentados, que não tragam um atrito muito grande no pigmento. Então, esse tipo de agitador hélice ou pá são os mais indicados. As pastas metalures, que são aquelas pastas de alto brilho, ela até pode ser trabalhada com um dispersor dentado. Porém, com cuidado de não ficar muito tempo, nem uma alta velocidade para não trazer uma alta força de cisalhamento. Tá? Em termos de produção, né, para o metalure, da mesma forma, seria um caulis, né, que é o mais tradicional do mercado, um caulis, pode ser utilizado na dissolução da pasta. Porém, para os outros pigmentos, novamente aqui é perceptível, né, que se trata de agitadores do tipo não dentados, que não, isso aqui realmente só faz uma movimentação da pasta de tinta para a dispersão do pigmento, não ocasiona grandes atritos para romper a partícula. Bom, e aí, será que ficou boa ou não a minha tinta depois de fazer? Será que ela está bem dispersa ou não? Tem um teste bem simples, depois a gente vai ver na foto, mas é um teste muito tranquilo que você somente vai verter, né, vai despejar essa tinta numa placa de vidro, vai deixar ela escorrer e, se ela foi bem dispersa, nós vamos ter algo semelhante a isso. Vou chamar um filme de tinta aí criado nessa placa, sem pontos, sem grumos, sem separação, ou seja, uma coisa bem uniforme, bem homogênea. Por outro lado, se a dispersão não foi adequada, vai haver um excesso de grânulos, né, de pontos de pigmento nessa dispersão. E a hora que você espalha na placa de vidro, ela tem uma tendência de separar, de riscar, de se aglomerar em alguns pontos. Ou seja, a dispersão não foi adequada para o pigmento. Então, aqui na foto a gente vê, né, uma placa de vidro, a tinta que escorreu aqui, deixando muitos pontos, bastante partícula que não foi dispersa adequadamente, e aí precisa se ver se a dispersão não foi adequadamente, né, feita, em velocidade, em tempo, ou tipo do dispersor, ou se às vezes a amostra também não está ressecada, que pode ocasionar isso. Amostras, principalmente sistema base de solvente, usou uma vez, duas, abre a lata da amostra, fecha, isso vai evaporando o solvente, ela pode ressecar e tornar mais difícil depois a dispersão. Então, aqui a gente vê uma má dispersão da tinta. Por outro lado, quando temos uma boa dispersão, você vê que no final, após escorrer a tinta, ela está uniforme, ela está sem pontos, ela está bem disperso o pigmento nesse líquido, nessa tinta. Como um exemplo, né, de um esquema de produção, uma ideia, né, de como dispersar o pigmento em nível de produção, a gente tem aqui um exemplo para uma tinta UV, né, o nosso metalur, que é feito com no caso, o pigmento PVD, né, de alto brilho. Esse metalur UV é a base para a nossa tinta Ultra Star UV FP8220. E aí, só recordando, né, se temos Star, significa que é tinta. Ultra e top é sempre com os pigmentos de maior efeito, de maior brilho, como os metalures. UV, que é para o sistema de cura UV. FP, que é de flexo, para papel, a principal aplicação, significa que não possa ser utilizado em filme. E 8220, que é um código de diferenciação. Então, no exemplo de um tanque, né, de 800 litros aqui, o diâmetro desse tanque de 90 centímetros, veja que a sugestão de diâmetro do disco dispersor é de 45 centímetros, ou seja, é de metade desse tanque. Independente disso, sempre é importante, no quantidade, seja em laboratório, seja quantidade maior, a observação do fluxo do produto, da tinta, no tanque. Se você tem aquele vórtice adequado, trazendo a tinta, trazendo toda a massa das bordas para o centro desse recipiente, significa que a dispersão, né, a velocidade de dispersão está adequada, porque você tem toda a movimentação das partículas de pigmento.
Ao contrário, quando você vê nas bordas não estando, né, saindo, está meio parado, significa que aquilo que está ali de pigmento não está sendo disperso. Não vai ser uma dispersão homogênea ao final. Então, primeiro você adiciona, né, o verniz, seria um verniz diluído, no caso falando de UV, seria ali um monômero, e começa a adicionar a pasta de pigmento. Tá? Isso vai numa velocidade mais baixa, aí, cerca de 250 RPMs, 300 RPMs, e vai ficar aí até fazer essa mistura inicial. Após toda a adição da pasta de pigmento e a mistura sendo feita, vai deixar ali por um tempo maior, 30, 40 minutos. Isso é uma ideia, porque tem muitas variáveis, né, que vão interferir. Mas em 30, 40 minutos a 450 RPMs, para que se faça realmente a dispersão do pigmento. Se homogeneize e se disperse adequadamente o pigmento na tinta. Após esse tempo, pode-se verificar o grau de dispersão, aquele testezinho rápido e simples lá da placa de vidro. Se ela não estiver boa, então volta e deixa mais um tempo dispersando até que, num novo teste, você note que a dispersão ficou adequada, não está com ponto, não está com grumos. Após isso, adiciona o restante da formulação, falando de UV, seria aí os oligômeros, mais algum aditivo que seja necessário, e homogeniza mais um tempo menor, 15 minutos, até que você tenha uma tinta pronta, né, finalizada e bem homogênea. Okay? Então, para quem é de produção, não é muita surpresa, né? O importante só, a principal informação não é moído o pigmento, não se moe o pigmento, sempre apenas dispersão. Como um resumo de tudo que falamos, então, a principal mensagem é: o pigmento metálico não é só efeito metálico em si. Claro que isso é o principal, mas também quando a gente trabalha com pigmento metálico, a gente tem que lembrar que temos possibilidade de trabalhar com diferentes tonalidades do pigmento, seja mais, no caso do bronze, de mais esverdeado até mais avermelhado, o alumínio mais claro, mais escuro, o efeito mais tradicional, aquele acetinado, ou um efeito de alto brilho. Isso tudo está relacionado às características de cada pigmento. Então, a gente vê que você pode ter um efeito, né, o efeito sparkle, aquele efeito de alto brilho, quase como um glitter, o efeito de poder de cobertura, se é o que se necessita para a tinta. Se você quer fazer uma tinta metálica colorida, ou se é um metálico puro. Então, assim, cada necessidade vai direcionar no tipo de pigmento a ser escolhido. Qual tecnologia de impressão? Se vai ser um pigmento para uma impressão do tipo líquida, de tinta líquida, como Roteflexo, ou se é pastosa, como offset. Que substrato vai ser utilizado? O substrato é fundamental para o efeito final da impressão, porque se for um substrato muito absorvente, vai diminuir o efeito, vai ter uma maior absorção da tinta, que ocasiona uma irregularidade do pigmento na superfície. O tipo de química utilizada, se é UV, se é base aquosa. Se vai trabalhar com base aquosa, tem que ter produto específico para o sistema aquoso, porque principalmente no caso do alumínio, ele tem que ser um alumínio adequadamente revestido para que dê a resistência necessária ao contato com água. A partícula do alumínio não pode entrar em contato com água, senão começa a reagir. Se é uma tinta base, por exemplo, um ouro, você quer fazer um sistema líquido, não pode utilizar nitrocelulose, porque ela reage com o bronze, vai começar a oxidar. Então, enfim, é sempre importante saber que, de acordo com a sua necessidade, você vai ter um diferente tipo de pigmento a ser indicado. Ok? E, bom, a Eckhart tem o planejamento de fazer novos treinamentos com diferentes assuntos, diferentes temas, né, para os próximos meses. Nós vamos comunicando a todos antecipadamente, através dos nossos canais do LinkedIn, Instagram, também através dos nossos distribuidores, do nosso contato pessoal. E agora eu deixo em aberto aqui para as perguntas, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, vamos respondendo agora, tá bom? Agradeço a todos pela oportunidade, pelo tempo, e fico aqui à disposição, né,
mais 30 minutos para a gente tirar as dúvidas que apareçam.